E prosseguimos com a apresentação da terceira versão, agora a terceira pela ordem com que aparece no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, o seu primeiro volume está aqui colocado a seguir, aparece em terceiro lugar e que será terceiro cronologicamente, ou porventura não, se efetivamente se vier a confirmar o que neste século XXI já se começa bem a dizer e com bastante fundamento, e é um ponto de vista que eu começo a ter também vontade de subscrever, porque do ponto de vista exegético e até de desenvolvimento teológico tem todo o sentido, que seja a narrativa que aparece em último lugar, em vez de ser, como se tem dito sempre, a de João, do Evangelho de João. E então, nesta versão do Evangelho de Lucas, ela aparece-nos no capítulo 9, e começa no versículo 18. E está desta maneira: um dia, quando orava em particular, estando com ele apenas os discípulos, Jesus perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas ressuscitado. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: o Messias de Deus. Ele proibiu-lhes formalmente de o dizerem, fosse quem fosse. Três versões do mesmo acontecimento, com três versões. Não temos dúvidas, não podemos ter dúvidas de que estas versões se referem a uma experiência, a uma vivência, a algo que historicamente ocorreu. Jesus precisa bem de tomar o pulso e de ter consciência do sentir do grupo dos 12, se já tem havido alguma evolução no sentido de eles se aproximarem da sua fé, da sua mesma fé, do seu mesmo projeto político, que é o projeto político de Deus. João, o Evangelho de João, diz isso muito bem, de forma bela, como já conversamos atrasado, no seu poema de abertura do Evangelho, que diz que no princípio era o projeto de Deus, que é um projeto político, e que depois esse projeto se fez Jesus entre nós, habitou entre nós. Esse projeto se fez Jesus, se fez prática entre nós, prática maiútica, prática política maiútica. E é por isso que esbarrou com os projetos de poder, o projeto de poder político, esbarrou com o projeto de poder político da Casa Real de David de Salomão, do judaísmo, que se inspirava todo nesse projeto político da Casa Real de David de Salomão e se lhe referia sempre, e da qual esperava um enviado especial de Deus
que viria a realizar na história esse projeto de poder, o Império Judaico, Teojudaico, o Teo-Império. Só que o Deus desse império é sempre, tem de ser sempre, só pode ser sempre um ídolo. Pois é. E então, este projeto político de Deus, que é Jesus, que esbarrou com o projeto de poder político, e que o projeto de poder político tão organizado, já com pelo menos 1000 anos de história, na época, no tempo histórico de Jesus, já levava pelo menos 1000 anos de história, e com tanta ideologia trabalhada ao longo desses milénios, fundamentado na argumentação da Bíblia hebraica, é evidente que esse projeto de poder político, ao deparar-se com Jesus, projeto político de Deus, não de poder, mas projeto político maiêutico de Deus, ao enfrentar-se, ao deparar com este projeto que está nos antípodas do projeto de poder político, esbarrou contra ele e matou-o. Não podia tolerá-lo de modo nenhum. De modo nenhum. E teve de não só esmagá-lo, mas erradicá-lo da história, da memória dos povos. Erradicá-lo. E é praticamente nesse ponto que ainda estamos, 10 anos já de século XXI, já com 10 anos vividos no século XXI, os primeiros 10 anos do terceiro milénio, que eu espero que venha a ser o milénio jesuânico, também graças a estas conversas que estamos aqui a ter. Nesta altura, esta está a decorrer em 2010. Que nesta casinha arrendada de Macieira da Lixa, onde vivo, já fez 6 anos. E que para mim é o grande lugar teológico de Deus de Jesus, que se nos revelou em Jesus, historicamente. Portanto, deste projeto, deste Deus que tem um projeto político, e que esse projeto político nós o podemos conhecer em Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, com as suas práticas maiêuticas, práticas políticas maiêuticas na Galileia. Digamos que esta pequena aldeia é também assim, uma espécie de Galileia para mim, neste século XXI, e é por isso também que eu neste lugar teológico deste Deus que tem este projeto político, que se revê em Jesus, o crucificado pelo Império e pelo Templo, e não se revê nem no Império nem no Templo que o crucificou, que este Deus também pode hoje estar a dar-se melhor a conhecer, a revelar. Vamos então agora tentar aprofundar, depois de ter escutado as 3 versões, pela ordem com que elas podem ter sido escritas historicamente, não pela ordem com que estão no Novo Testamento, portanto, pela ordem com que apareceram, com que foram escritas. É primeiro a versão do Evangelho de Marcos, depois a versão do Evangelho de Mateus e, finalmente, a versão do Evangelho, primeiro volume, do Evangelho de Lucas. E Lucas, curiosamente, conhece a versão de Marcos, conhece a versão de Mateus e, no entanto, foi sobretudo quase à letra, pela transcrição à letra da versão de Marcos. Já prosseguiremos.